Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal do LD Investing, falar um pouco sobre Cosan. Muitos têm me perguntado, então queria passar um pouco sobre a companhia, falar do modelo de negócios, falar um pouco do momento, porque que a ação tá despencando tanto, apesar da última alta. Então vamos lá. Sobre a Cosan, o papel fechou hoje a 12,96 com uma alta significativa hoje. O papel começou negociando a cerca de 12,60 pela manhã e fechou o dia a 12,96, uma alta aí de seus 3%, que é uma alta bem significativa do papel. O papel vem subindo bastante, até carregada pela alta das commodities, principalmente pela sua posição na Vale, que vem empurrando o papel também. Uma empresa que hoje paga seus 3,5% de dividendos, não é um dividendo extremamente alto, mas aqui a gente fala de uma empresa com potencial imenso de crescimento, que tem entregue muito resultado nos últimos anos, crescendo o EBITDA todos os anos, preço sobre lucro também abaixo das médias históricas, que tem negociado na média nos seus 20 vezes, um papel com bastante liquidez e com valor de mercado de 24 bilhões hoje. Para entender como a Cosan ganha dinheiro, é importante entender do que ela é composta. A Cosan hoje basicamente possui 6 negócios principais. Ela é um conglomerado, uma holding que faz investimentos. Então, por natureza, por definição, uma empresa que busca reinvestir toda a rentabilidade que ela tem por meio de proventos das suas investidas. Então, é uma empresa que não deve pagar dividendos muito relevantes ao longo do tempo. Essa não é a expectativa de quem faz investimento em Cosan. Quem faz investimento em Cosan busca a valorização do papel, que reinveste em novos negócios e em parcerias estratégicas em busca de gerar retorno ao seu acionista. Ela hoje possui 3 negócios com participações em bolsa de valores, que é a Vale, que foi a sua aquisição mais recente, a Rumo e a Raízen. A Raízen hoje tem seu negócio dividido em basicamente 3 frentes principais. A de renováveis, com a venda de etanol, e principalmente o etanol de segunda geração, com o açúcar, que é produzido nas suas usinas, e com seu negócio de mobilidade, que é o negócio basicamente da operação dos postos Shell, então com a venda de combustíveis. Já a Rumo, ela faz a gestão de uma operação logística bastante relevante no Brasil, com a maior malha ferroviária do país, e a Vale, sendo a principal mineradora do Brasil hoje, uma das principais mundialmente falando. E aí você tem 3 negócios relevantes no resultado da Cosan também, que é a Compass, que faz a distribuição de gás no Brasil, e tem a Comgás, que foi uma empresa bastante relevante listada em bolsa, mas que teve uma oferta pública de aquisição de ações recentemente, acabou fechando o capital. Hoje tem aí um free float bastante irrelevante, acho que não chega a nem 1% de ações negociadas a mercado, mas que você consegue comprar e por sinal pagam belíssimos dividendos, mas que você não vai ter nenhuma liquidez para poder negociar esses papéis. Salvo engano, liquidez média diária de menos de 100 mil reais. E você tem a Moove, que é uma empresa que a Cosan pensa em fazer IPO e que já fez todo o protocolo dos materiais perante o SEC, que é o órgão americano similar à CVM no Brasil, para poder fazer o filing desse IPO e eventualmente destravar muito valor para a Cosan. Então os acionistas de Cosan precisam acompanhar de perto esse IPO, que pode ocorrer nos próximos meses ou início do ano que vem, segundo o que foi divulgado pela companhia. E aí você tem o braço de gestão de terras agrícolas, que é a Radar também. Já no quesito remuneração acionista, a Cosan tem um programa de recompra em aberto desde 2023, mas que a companhia não tem realizado nenhum tipo de recompra até o momento, até porque o seu endividamento hoje ele é bastante elevado, na casa de 21 bilhões, sua dívida líquida hoje, tá? Apenas na holding, então que não permite que a companhia possa ser muito abusiva no sentido de gastos com o seu caixa, e já que é um ponto que os acionistas estão bastante de olho e o mercado vem batendo muito na ação, até por conta desse endividamento bastante elevado. Já no quesito dividendos, a política é bastante clara da Cosan de remunerar 25% do seu lucro líquido ajustado ao seu acionista,
conforme o seu estatuto social. A companhia tem pago dividendos de forma religiosa nos últimos anos e de forma crescente. A companhia hoje tem uma característica bastante interessante de eventualmente se tornar uma boa pagadora de dividendos, mas que o time de gestão já deixou bastante claro que não é objetivo, dado a natureza do negócio, que busca investimentos rentáveis e remunerar o seu acionista dessa forma. Se você olha a estrutura acionária da Cosan, você tem negócios muito interessantes lá dentro, né? Você tem a própria Moove, com seu negócio de lubrificantes, que pode eventualmente vir a pagar bons proventos. Você tem a Rumo, que hoje é uma empresa que cresce, que investe muito seu capital, então que não tem muito espaço para remunerar seu acionista, mas que no futuro pode vir a ser uma belíssima pagadora de proventos. E você tem a Raízen, considerando que o preço do açúcar e do etanol estejam em patamares interessantes, pode vir a pagar belíssimos dividendos e que hoje já paga um dividendo interessante. A própria Compass, com o resultado principalmente proveniente da Comgás, já tem dividendos altíssimos que recebe já da sua estrutura acionária, que repassa a Cosan hoje. Então a Cosan ainda tem recebido ótimos dividendos das suas subsidiárias. Os acionistas esperam que no futuro ela possa repassar isso. Olhando para um dos pontos de maior preocupação do mercado, que é o endividamento da Cosan, ele vem caindo ao longo dos últimos anos. Desde o segundo TRI de 2023, o endividamento caiu mais de 2 bilhões de reais. Hoje a dívida líquida da Cosan fica em torno de 21 bi. E a tendência é baixar ao longo dos próximos trimestres, e já foi anunciado pela própria companhia que a prioridade é amortizar a dívida e baixar a alavancagem, até considerando aumento na taxa de juros, que vem pesando cada vez mais nos custos financeiros da Cosan. De toda forma, não é um ponto que me preocupa. Hoje o prazo médio da dívida está em 6,4 vezes, que dá bastante espaço para a companhia conseguir tocar o seu dia a dia e recompor o seu caixa com os dividendos das suas investidas. A companhia fez uma captação recente de cerca de 2 bi e conseguiu refinanciar boa parte do seu endividamento, conseguiu baixar o seu custo médio em cerca de 10 pontos percentuais. Então o time de gestão está bem engajado em não só amortizar a dívida, mas como baixar o custo médio, que acaba fazendo diferença no lucro líquido da Cosan. Já olhando para o repagamento desse principal da dívida, a Cosan também tem uma folga, considerando o seu índice de cobertura de saldo devedor, que hoje está em 1,3 vezes. Em relação à precificação da Cosan, eu peguei um relatório do BTG Pactual, do seu time de research, para a gente poder entender hoje se a Cosan está barata ou se ela está cara, que eu acredito que muitos queiram saber no final das contas. Hoje, olhando o que o BTG espera para o final de 2024, temos a Cosan negociando a 9 vezes o seu preço sobre lucro. Em relação ao seu EV sobre o seu EBITDA, a gente tem 4 vezes. Mas, tá caro ou tá barato? Eu te digo que a empresa, a Cosan, está barata, já que o seu preço sobre lucro histórico tem sido na faixa das 20 vezes. O seu EV sobre EBITDA tem sido de 8 vezes. Então, em relação a preço, hoje a Cosan me parece barata. E já olhando para uma outra maneira de se realizar o valuation da Cosan, a precificação da companhia hoje, o que é muito usado quando se olha para uma holding é identificar o desconto histórico da holding em relação aos patamares atuais. O que é o desconto de holding que tanto se fala no caso da Cosan? É você pegar o valor de mercado da Cosan hoje e você dividir pela soma das partes da Cosan. Ou seja, o que é a soma das partes? A soma das partes nada mais é do que você somar o valor de mercado dos ativos da Cosan listados em bolsa, referentes às participações da Cosan nesses ativos, e você calcular o preço justo dos ativos não negociados em bolsa da Cosan, que no caso os não negociados em bolsa são a Compass e a Moove, e os negociados em bolsa e a Radar, e os negociados em bolsa são a Raízen, Rumo e Vale. Então você soma todos esses ativos e você entende quanto que eles valem e você compara com o preço da Cosan hoje e você entende qual é o desconto
da Cosan em relação ao valor desses ativos. Hoje o desconto ele se encontra próximo de 35%. A média histórica, segundo o estudo feito pelo BTG, ela fica próxima dos 20%. Em tese, que nos daria uma margem de segurança bastante interessante nos preços atuais. E para finalizar, queria falar sobre a perspectiva do mercado em relação às ações da Cosan. Hoje temos todos os bancos da Faria Lima cobrindo a ação, bancos internacionais, bancos nacionais. O maior valor justo que temos em relação à Cosan é de 31,80 centavos. Então, uma margem de segurança tremenda em relação a essa recomendação da XP. O preço médio hoje do mercado fica em R$ 23,00, mais ou menos. Então, se a gente for fazer um cálculo rápido aqui em relação à Cosan, que fechou hoje em quase R$ 13,00, a gente pega o preço médio do valor justo das ações da Cosan, a gente tem aí um desconto de mais ou menos 43%, se a gente for considerar o preço médio do que o mercado enxerga em relação às ações da Cosan. Então, olhando na visão do mercado, na minha visão pessoal, a gente tem um desconto tremendo nas ações da Cosan e me parece uma ótima oportunidade na minha visão. Lembrando, pessoal, que isso não é uma recomendação de compra, mas você tem aí uma série de analistas recomendando a compra das ações da Cosan. Então, façam o dever de casa. Obrigado pela audiência, pessoal. Qualquer ponto adicional, comentário, feedback, deixe nos comentários. Não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Um forte abraço, pessoal.